E aí galerinha, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês o dia que o Luffy macetou um profissional do sumô. Aí você pensa, como assim lutar sumô? Ah, a terceira marcha faz tudo, né? Faz ele ficar gordão, mas será que ele venceu? Você vai saber assistindo esse vídeo até o final, porque ele vai tentar salvar a Tama. Porque coitada da Tama, mano, além de parecer a mina do carrossel chamada Carmen, ela ainda é judiada por conta da sua Akuma no Mi. Luffy já chega gritando, Tama! Só que no meio do caminho eles dão de cara com um evento de sumô. Só que Urashima, que é esse profissional de sumô, ele está atrás de Okiku, mas mal ele sabe que ela tem uma vara escondida. Luffy já chegando e fala o seguinte, pessoal, eu estou à procura de alguém, uma menininha chamada Tama. Alguém sabe me dizer quem é o chefe daqui? Porém, ninguém dá ouvidos para o Luffy e tenta capturar a Okikuyu. O Luffy já sai arregaçando todo mundo para proteger ela, e ela sabe muito bem se virar ou ele, né? Urashima grita e fala que todo mundo ali é considerado plebeu e é tudo a mesma coisa. Só que a Okiku, meio revoltada com isso, fala que não conhece ninguém que se chama dessa forma e sai pulando pra cima de Urashima. Urashima acha que ela vai dar logo um beijão nele, mas não é bem isso. Ela dá um corte na cabeça dele. O Luffy, essa Kiku é bem atrevida, hein? Urashima fica muito nervoso e fala, ô Kiku? E ela fala, eu sabia que você era do tipo que bateria numa mulher. Ai. Isso mexe com o ego do cara e ele fala, morra. Neste exato momento, o Urashima tá nem aí pras palavras de Okiku e cai pra dentro dela. Mas é o seguinte, o Luffy percebe toda a situação e prevê o futuro e faz um tapa de sumô no Gomu Gomu no. E dá um tapão assim no cara, velho. E esse tapão foi muito top. Fez até uma tensão no ar que todo mundo ao redor ficou até com medo. Só que tipo, aqui é que eu cortei, mas você sabe como o One Piece é enrolado. Ficou uns 10 anos só fazendo isso daí. É sério, essa tensão entre os dois eu contei aqui. Foi praticamente 2 minutos deles com a mão encostadas uma no outro. Aí depois falam que o One Piece não é enrolado, né? Mas vamos continuar. E os dois caíram pra trás. Aí fica mais 2 minutos deles tentando parar e tentar se equilibrar. E eles conseguem, né? Se equilibrar de volta. Perdão, pessoal. Eu sei que esse vídeo é narrativo, mas às vezes dá raiva dessa enrolação de One Piece, cara. A Okiku fala, volte firme, Luffy Taro. Assim os dois voltam de boaça, né? Só que o Urashima fica com as dúvidas dele. Depois de tocar no próprio braço, ele fala, mano, como você conseguiu deter o meu tapa? E ainda repete, o que você e a Okiku tem? Vocês dois, né? No caso. O Luffy e ela. Ou ele, não sei. E afirma pro Luffy sair do caminho dele. Ele fala que tem que estraçalhar o Okiku, a reputação dele vai embora. Essa cara do Luffy é muito boa, tá? O Luffy fala o seguinte, ok, eu vou sair, mas antes disso, Doskoi. E fica repetindo, Doskoi. Mas depois de tanto falar gírias de quem faz sumô, o Luffy fala o seguinte, eu só vou sair daqui depois de você me derrotar. Assim o Luffy pega aquele pozinho que deixa a mão mais firme e fala, mano, eu sou sinistro no sumô, fica preparadaço. E é mostrado que ele é invicto contra o Usopp. E fala, vamos lutar, sumô. A plateia e até o Urashima ficam muito loucos ao ver que o Luffy desafiou ele. E o Luffy já se prepara, meu parceiro. E o Urashima, bem nervoso, começa a falar, saia do meu caminho. O Luffy defendendo todos os ataques foi sinistro, que ele fica tipo, opa, olé, 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 olé. E véi, o One Piece nessa parte foi enrolado de novo. Ficou 1 minuto do Luffy desviando dos ataques dele. Parecia que a Toei só tava copiando as cenas e replicando de novo. O povo da plateia fica, nossa, ele está defendendo todos os ataques do Urashima. Até que o Luffy, de tanto desviar, ele fica naquela entradinha onde quase está perdendo. E recebe um ataque, mas desvia facilmente. Mas depois ele recebe um outro e defende. Até que o outro ataque, o Luffy com a mãozinha dele de macarrão defende com um soco só, sem nem haki do armamento. Assim o Luffy, como se fosse no sumô, tenta carregar o cara, segurando no cuecão dele, né? E ele fica feliz pelo cara ser poderoso, porque ele tentou uma vez e tenta a segunda. O cara pega ele e joga ele com tudo. Nesse momento a gente até pensa que o Luffy vai perder, mas ele é de borracha e volta de novo se esticando. Assim o Urashima olha pra ele desprezivelmente e chama ele de rato. Assim o Urashima fica atacando o Luffy ferozmente com a arromba-olhos, também fica acertando com tapa-ouvidos e o Luffy só fala o seguinte, que é isso, esses golpes aí são ilegais, tá? Mas o Urashima fala pro Luffy calar a boca, porque ele é um Yokozuna. O Luffy sem entender nada olha pra ele, que seja então. Neste exato momento o Urashima sai gritando e só olha o shape do Luffy, meu parceiro. O Urashima diz que o que a Okiku fez é imperdoável, porque ela recusou a honra de se casar e servir a um samurai como eu, e por isso manchou meu nome. Eu acho que a Okiku ia manchar ele de outra coisa, viu? Enquanto o Luffy está sorridente, o Urashima só tá falando, eu vou esmigalhar ela em pedaços. Tenta novamente atacar o Luffy, e o Luffy defende e fala o seguinte, cala sua boca, se você quer fazer tudo isso vai ter que me derrotar. Após o Luffy desviar, ele fala o seguinte, só que você não me vence, não é? O Urashima
nervosaço e fala: como assim? Eu sou o maior Yokozuna de Wano. E usa o famoso Palma do Nirvana. O Luffy, neste exato momento, ele ativa o seu haki do armamento porque viu que seria pedrada. E nem precisou de terceira marcha, porque só com esse golpe o cara foi pra trás. E o que foi pra trás também foi a mão do Luffy, que foi lá pro cafundé de Judas. E ela está pedindo humildemente pra você dar um like neste vídeo. Luffy olha por Urashima e fala o seguinte: você é um Yokozuna, não é? Mas eu sou o cara que vai ser o rei dos piratas. Ele fala dessa forma porque ele tá lutando sumo, tá bom, gente? E usa o seu Gomu Gomu no Giganto Tapa de Sumo. Nesta exata maneira, com o Luffy arregaçando o Urashima e todo mundo da plateia olhando o maior cara do sumo ali sendo arregaçado, o Luffy só diz o seguinte: Doskoi, enquanto pensa na Tama, claro. Então essa potência de livrar o Urashima dali foi muito maior. O Urashima vai tão longe que vai parar no céu. E claro, por pura coincidência, claro, depois em diante de várias casas, o Urashima tem que cair bem na casa onde a Tama tá sendo torturada, né? Acabando com 2 coelhos e uma cajadada só, a Tama, ela se vê livre e fala: nossa, eu escapei? E todo mundo que tava da plateia começa a gritar, falando: o Yokozuna acabou de ser derrotado. Aí todo mundo: nossa, por esse pirralho e pivete? Luffy grita e fala: ah, então eu sou um Yokozuna. Zoro para do lado do Luffy e fala: parece que a gente conseguiu chamar a atenção do chefe deles, né? O Luffy responde e diz: eu acho que sim. Até que quando olham pro Zoro, fala: gente, eu conheço ele. Ele foi o que matou o magistrado. Ou seja, pessoal, eles é o Zorojuro. O Zoro só olha pro lado e fala: e daí? Assim todo mundo fica muito perplexo com essa situação e fala: mano, então esses dois aí são aliados? Voltando pro lado do Lau, ele fala: gente, vamos embora. Só que ele pergunta: o que foi, Beppo? E diz o seguinte: Beppo, por acaso você ativa sua sala de cirurgia? Beppo diz que não conseguiu evitar. Não conseguiu evitar. Porque ele comeu o peixe do rio. Aí ele fala: capitão, eu vou ficar bem. Aí o Lau fala: o máximo que você vai ter, cara, é uma diarreia. Beppo diz: foi mal, capitão. Assim os dois começam a se olhar. E neste momento de se olhar, o Lau fala: pare de fazer essa cara de fofinho que eu não aguento. E fala: pô, vocês francamente não colaboram. E tomara que aqueles caras também não estejam fazendo besteiras. Só que mal ele sabe que o Luffy já tá numa luta de sumo. Luffy fala: oi, tragam aqui o chefe da cidade. Zoro nesse momento também já fica todo preparado. E não só ele, claro, a Okiku também já ativa sua varinha. Ou vara, né? Luffy reafirma: nós viemos aqui para resgatar a Tama. Assim fica aquele momento top dos 3 fazendo cara de modelo. Assim todos os soldados que são também do Kaido tá tudo atacando o Luffy, o Zoro e também a Okiku. E eles conseguem se defender de uma maneira muito esplêndida. E o Luffy só fala o seguinte: vai logo e devolva a Tama. Assim o Holden aparece e fala: eu estou aqui, garoto. Enquanto aperta a Tama. E o Luffy só olha pra trás. Luffy fala: então você é o manda-chuva dessa cidade, né? Boruden, não é? E o Holden só fala: mano, meu nome é Horuden. Luffy nem aí por errar o nome dele fala: e finalmente você apareceu, né? Holden diz que não teve outra opção, porque o Luffy destruiu a casa dele como lutador de sumo. Tama diz: Aniki! Aí o Luffy: fica tranquila, Tama, que eu vou te salvar. Holden diz o seguinte: eu não vou devolvê-la. Mas mesmo assim o Luffy fala: Tama, eu vou te salvar agora. Holden diz para o Luffy que se ele resistir, o corpo da Tama vai ser completamente esmagado pelo leão que tem na minha barriga. Holden diz que vocês querem essa pirralha por causa da habilidade dela, né? Quando ela joga um doce, o animal é controlado imediatamente. O cara fala que vai fazer a Tama de refém e pegar o Shutenmaru. E o Luffy fala: quem é esse daí? Holden sai gritando e fala: eu acho que eu já sei, vocês devem ser subordinados desse tal de Shutenmaru, né? Assim, a única pessoa que tem tamanha consciência dentro desse time aí é o Kiku. E fala pro Luffy o seguinte: por favor, não o enfureça. E o Luffy: pô, mas ele já tá boladão. E ela fala: é por isso mesmo que você não deve enfurecê-lo mais. Porque o que o povo teme não é o Holden, e sim quem está por trás de Holden, que é o Kaido. Porque nos Piratas Fera, ele é o braço direito do Kaido. Enquanto isso está a Tama gritando. E o Luffy diz para ele parar porque ele é um miserável. Holden começa a rir e fala que ama o rosto angustiante dos outros. E pro Luffy
Luffy lembrar que foi ele que destruiu a casa dele, né? Só que quando o Luffy olha pro lado, tem um monte de gente com um monte de comida e ele fica se perguntando por que todo mundo ali fica com tudo, e diz para o Zoro dar um jeito neles, porque eu vou salvar a Tama. Assim o Luffy e o Zoro ficam estralando a cabeça. Assim o Holden fala o seguinte: eu sei que foi divertido conversar com você até agora, mas simplesmente acabou, porque é agora que começa a verdadeira diversão. E assim para todos pegarem eles, e o Zoro só dá uma espadada e muitos já foram caídos. E fala: eu já entendi, vocês estão nem aí pra pirralha, então eu vou mastigar ela. E o Luffy na hora ele já pula com seu haki, dando um socaço no nariz do leão que até o dente quebrou. Desta forma o Luffy consegue resgatar a Tama. Tama olha pro Luffy e fala: Aniki, Aniki, Aniki. Só que o Zoro tá cacetando geral, mano. Tudo com uma espadada nos caras. Luffy diz: me desculpe pela demora. Tama fica feliz de ver o Kumatio. Oden diz que vai acabar com o Luffy com essa espada flamejante. E afirma que ninguém nunca escapou da espada Karakuri dele. Assim tá o Zoro solando todo mundo de novo, né? Cortando geral na brincalhaçada, na brincadeira. Fazendo até mesmo uma ventaninha com a sua espada. E o Luffy desviando dos ataques do Holden. Só que chega o momento, depois de desviar, o Luffy olha pro lado e vê a bochecha da Tama. Ele pergunta o que é isso, ela fala que não foi nada e eles só usaram uma pinça para tentar arrancar. O meu Kibidango. Mas não se arranca assim, né? Luffy olha e fala: o quê? Uma pinça? Só um instante, Tama. E joga a Tama pro lado, velho. Coitado da criança, mano. Foi jogada mesmo. Só que ela caindo diz pro Luffy: irmão, já estou bem agora, você já me salvou. Holden usa o seu fogo no leão, fazendo uma explosão que acerta o Luffy, né? Mas o Luffy sai dessa explosão e usa o seu ataque Gomu Gomu no Redo Rock, acertando de uma maneira gostosa a cara do Holden. Esse fogo na mão do Luffy fez a Tama lembrar do Ace, como se fosse as suas últimas esperanças. Dá like